A partir de agora começa a estreia do programa aqui na nossa FM, Na Cama com Preta. A apresentação e produção, Preta Val. E a personalidade que ela vai apresentar hoje na estreia é de algum lugar do Brasil. Pertinho de cá, mas do lado de lá de Minas Uai. Na cama se formaram alianças, conspirações, guerras e conchavos. Na cama, grandes impérios se formaram e outros tantos se arruinaram. Ou se deitaram para se saciar, ou se deitaram para conspirar. Então, vamos conspirar a favor. Hoje é a estreia do programa Na Cama com Preta Val. Com a minha convidada, que já mora aqui no meu coração, mais do que especial, Suede Fernandes. Suede Fernandes é pedagoga, poetisa, vem de uma educação cristã. E há mais ou menos 2 anos ela se libertou e se descobriu sexualmente. Então, hoje, nós vamos saber da Suede como que foi essa transição. Como que foi se deitar com o cristianismo e com a luxúria. Então, hoje é na cama. Hoje tudo pode, hoje tudo é permitido. Vem comigo, deita na sua cama, relaxa, que hoje é dia da estreia do meu programa Na Cama com Preta. Vou mandar um poema para esquentar essa noite de sexta. Vamos lá. Me tocava com as suas enormes mãos, rudes, calejadas, ao mesmo tempo leves. Me tocava como um delicado instrumento, alcançando notas perfeitas do meu prazer. Como um blues antigo, eu era sua Lucila, e como tal, apenas me deixava conduzir. Brincava com meu clitóris, como sol e sustenido. Gemidos harmônicos, deleitava-me em um solo de pura luxúria, gozei entre seus dedos. Boa noite, Suede, seja bem-vinda. Boa noite, Preta. Conte-me um pouco da sua história, que eu me encantei. Como foi essa descoberta entre a sua fé e o prazer? Bom, essa descoberta, né, é alguma coisa que, na verdade, ainda está se processando, né? A gente vem de um lar cristão, né? Desde pequena eu estou sendo instruída, né, num caminho e em uma proposta muito voltada, né, para dogmas, muito voltada para qualidade. Isso, e para proibições, né? Para cerceamentos, mas todas essas coisas a gente não entende de pronto, né? A gente começa a se compreender mulher e quando algumas diferenças, né, na nossa educação começam a acontecer, né? O centro de perna fechada, né? Menina não pode rir alto. Menina não pode isso, não pode aquilo, né? Então, todas essas coisas a gente começa a se fazer, né, mulher dentro dessa sociedade patriarcal mesmo, né? Em que essas diferenças começam a acontecer, né? E daí eu comecei a
pensar em outras possibilidades bem recentemente, né? Eu comecei a pensar em que eu poderia ter, de alguma forma, estar sendo conduzida, alijada daquilo que o meu eu queria há pouco tempo, né? Sim. Então, a gente começa, assim, eu não sei nem te determinar, se você me perguntasse, assim, quando foi que isso começou? Né? O que aconteceu para você? Qual foi o ponto? Né? Eu não vou saber precisar, né? Mas O deixa eu ponto te da perguntar virada. uma coisa, desculpe te interromper. Sim. É uma dúvida que eu tenho, não é nenhuma, seria uma pergunta, vai. Você não acha que essa libertação sexual está muito ligada ao nosso empoderamento? Eu acho que não dá para precisar, eu falo por mim, mas eu acho que nesse processo de me redescobrir enquanto uma mulher preta, eu acho que leva ao processo da libertação sexual. Tipo, sexo não é pecado, é uma necessidade do corpo. Não sei se para você, assim, não dá para precisar o momento, mas eu acho que era o processo que já estava a caminho, você não acha? Acho, eu concordo com você. E, na verdade, foi um processo, foi alguma coisa assim tão... acabaram tantas coisas eclodindo, tantas coisas acontecendo paralelamente, né? Que por isso que eu te digo que fica confuso para mim dizer assim, foi isso, né? A linha do tempo. Na verdade, eu comecei a pensar e a olhar essa juventude que a gente tem hoje, uma juventude preta, uma juventude ativa, né, que atenta, né, e eu comecei a falar, gente, onde é que eu estava quando essas coisas começaram a acontecer com essas pessoas, né? E eu comecei também, né, no meu trabalho, num projeto em que a gente começou a mergulhar um pouco mais na questão da negritude. Então, sim, olhando para a minha história ancestral, eu comecei a ver que aquilo ali não me cabia mais, né? Que aquele caminho cristocêntrico, na verdade, tinha me feito perder de mim mesma. Então, teve um momento em que eu pensei assim, gente, mas qual é a minha vontade? O que eu quero? O que eu gosto? Eu já não sabia mais. Porque a minha era proibida a vaidade, né? Então, eu, como mulher, comecei a me sentir negada na minha essência. A minha era proibida, a religiosidade afro era alguma coisa também proibida, sim, era uma coisa amaldiçoada. Então, todas as instâncias assim de prazer eram coisas assim que negadas. Então, deixa eu só comentar uma coisa, desculpa, mas você não acha que assim não é que foram negadas, sim, mas eu acho que faz parte da colonização mental, porque sim, assim nós, enquanto mulheres pretas, mesmo com os nossos pares, éramos tratadas como objeto. Você não sabia, assim, aonde eu gosto que toque, o que eu não gosto. A gente mal falava, eu não sei com você, queria que você me falasse também. Sim, era desse jeito, e aí quando você vai lá para o passado e começa a ver o nosso processo de colonização, a catequização, todas essas coisas que aconteceram, eu comecei a me espantar porque eu achava que isso era um processo do outro, era o processo das outras denominações, das outras religiões, e eu comecei a ver que aquele mesmo processo continuava a se repetir. O cala a boca, o você só pode ir até ali, o você não pode falar, você não pode se expressar. Então, eu comecei numa de me calar em todos os sentidos, inclusive o sexual. Né? E acabou se anulando. A gente se cala tanto que a gente se anula.
Sim, e é uma coisa assim tão forte, eu não posso dizer assim, eles fizeram isso comigo, né? Eu acho que de alguma forma foi necessário, eu estava sentindo como uma menina preta, sem grupos, uma menina sem. Eu me senti acolhida em algum momento, né, naquele processo. E ali eu fiquei, e ali eu comecei a me negar, né? A negar as possibilidades de prazer, a negar as possibilidades de fala, a negar as possibilidades de diversão. Eu era uma jovem, e as coisas de jovens não eram permitidas a mim, e nem o prazer sexual. Não que alguém tenha me dito, olha, você não pode ter, mas você acaba achando que é alguma coisa que você precisa reter, precisa controlar, precisa. É dito para você de que forma fazer. Isso pode, isso não pode. Isso você não pode fazer. Você é uma mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa. A garoa. Não é? Não pode fazer determinar. Você só pode ir até aqui. Isso aqui não pode. Então, assim, e aí eu comecei a me ver uma mulher adulta, aonde eu tinha restrições que não eram minhas, não era a minha vontade, não era eu dizendo não, né? Alguém dizia isso, não era a minha verdade, era a verdade de alguém, que né? foi imposto para você, que na realidade a gente nem sabia a nossa verdade. Então é um processo de repetição. O machismo é um processo de repetição. Então vai se repetindo tanto que você acha normal se calar. Exatamente. Não é? Essas coisas acabam sendo normalizadas, você acaba não se reconhecendo mais, não se vendo mais, aquilo eu não estava mais cabendo naquele espaço, né? E eu fui em busca de mim. E essa busca me levou foi junto com a questão da escrita, né? Foi junto com a questão do resgate da poesia, que era alguma coisa anterior que eu tinha. Que foi calada. Né? E foi calada. A dança era uma coisa proibida. Então, o corpo da gente fala. Não podia falar, foi calado. Então, quando o meu corpo é calado, eu acabo me calando para todas as outras possibilidades de comunicação. E sexo é comunicação. Sim. É comunicação da tua emoção, é comunicação o seu do teu corpo prazer. se expressando ao outro corpo o desejo. Sim. E aí você não. Está calado, o corpo não responde. É engraçado. Sim, porque é um lance corporal. Você não se encontra. Assim, eu vou falar por mim. Quando eu era casada, você pedia para acabar logo. Ai, meu Deus, isso não acabou? Então, assim, eu nem sabia o que era sexo, porque era uma coisa que eu comentei para você. Eu, com 54 anos, a educação era cristã. Uma menina direita tem que casar virgem, senão não vai para o céu. Sexo é coisa do diabo. Aí, de repente, você casa, aí o marido quer tudo, frente, verso. E daí você, como que, assim... Aí eu pergunto para você, como a Suede lidou com os anjos e demônios? Porque para o cristianismo, o sexo é o demônio, porque é o seu desejo, é a Suede falando. Como que foi, entre aspas, deitar com Deus e o diabo na cama? Você diz depois do meu processo de desconstrução? Não, assim, ó. Você estava nesse processo. Eu acho que tem uma sementinha lá que a Suede falava, não tá legal. Eu quero mais. É isso. Sim. Então, nesse momento que você pedia mais, você já não viu o sexo como
O seu corpo não se calava, ele rejeitava. Mas ele já estava dando sinal que queria se libertar. Nesse processo de sair do casulo e virar borboleta, como que foi a Suede falar, não, eu não gosto disso? Porque, na realidade, tipo, você chegou na sua evolução, saiu do casulo, eu quero voar, eu quero conhecer. Como que foi isso para a Suede, sexualmente falando, Suede? Olha, difícil, porque, na verdade, a gente começa a se permitir paulatinamente, né? Mas sempre com muito medo ainda, sempre com aquela sombra da pecaminosidade, né? O que eu estou fazendo? Será que isso pode... Você já viu assim, passarinho, quando você abre a gaiola, né? Que ele estava preso há muito tempo, ele, a princípio, ele fica por ali mesmo, ele fica ali naquele espaço conhecido. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não vou, eu posso, se eu der com a cara... Será que, sabe, onde estão aquelas outras coisas? Onde estão as cordas que me prendiam? Eu posso cair, né? Então, assim, dá uma sensação de que você está fazendo alguma coisa contra... o que é certo? Você, na verdade, quando eu saí, eu ficava pensando... o que é certo, o que é errado, cadê? Porque havia antes um manual dizendo isso pode, isso não pode, né? E agora? Isso é pecado, isso não é, isso é de uma mulher virtuosa. O que é pecado, o que não é, a quem eu estou ofendendo, o que eu posso... Né? E agora, o que vão pensar de mim? Né? Então, isso em todas as esferas, né? E assim, eu acabei me sentindo... Eu acho que por tanto tempo eu acostumei a me trair, a trair a minha vontade, a trair os meus desejos, sabe? E que eu acabei não me reconhecendo, né? Cadê eu? Era a pergunta que eu fazia loucamente. Cadê eu? Cadê os meus desejos? O que eu quero? O que eu posso? Porque o sexo, por algum momento, acabou sendo alguma coisa na minha vida dispensável. Sim, isso também. que você falou do sexo como uma necessidade, eu acabei anulando isso para mim. Né? É como, eu tenho outras coisas, eu tenho Jesus, sei lá, eu tenho outras coisas para fazer. Não é isso? E às vezes você tocou no ponto que é legal. Às vezes, você prefere lavar roupa do que transar. Isso. Para mim, assim, antes de me descobrir sexualmente, o sexo era uma coisa medonha. Eu rezava, às vezes eu ia para casa da minha mãe para esperar o homem dormir, porque eu não queria transar. Mas isso é parte daquela anulação. Você nem sabia o que era, como era. Entendeu? Exatamente. Vou te cortar um pouquinho. Nessa descoberta, eu quero descobrir um poema da Suede. Me encante mais um pouquinho, Suede, com um poema seu. Olha, eu vou te mostrar um poema que está até nesse livro aqui, ó. Do que ainda nós não... Do que ainda nos sobra da guerra. Olha lá, gente. Pandemia, a gente lê. A indicação de Suede. É um livro, é uma coletânea de poemas, né? E aí houve um concurso para autores pretos, né? E eu estou iniciando nessa coisa também, reiniciando nessa questão da escrita, né? Me redescobrindo na questão da escrita, né? Escrever acabou sendo também uma forma de eu comunicar esses incômodos também, né? Sim, de você se expressar. Sim, para tentar me organizar, né? E aí eu vou ler para você um poema que fala um pouquinho desse processo, tá? Diz assim, o nome dele é Batismo.
Saiam de mim teus conceitos, os véus da tua visão. Não quero o espelho turvo, que deforma o que vejo, chama de feio o que é lindo, mostra imundície na pureza, chama o imundo de puro. Teu certo é absoluto, truculência é tua marca, a nudez chamas vergonha. Recobres a formosura com panos de tristeza, estendes-me salvação que não pedi, afirmas que é de graça, em troca só do meu nome, só do meu eu, de minha vida. Colocas em minhas costas estaca de sacrifício, sangue purificador de um pecado desconhecido, invalidas meu sagrado, chama meus deuses demônios, teus cantos enlutados a mim não dizem nada, não falam das águas, da terra, das matas, nem do trovão, não me convidam para dança ou celebram os ancestrais. Ofereces em teus altares sangue fresco do meu povo, meu suor e humilhação. Aprisionas o meu canto, encarceras o meu riso em troca do teu paraíso. Abominas minha dança, infernizas minha vida. Constróis seus castelos com argamassa de gente, amálgama de histórias queimadas pela justiça do tribunal, cujo juiz és tu, o carrasco és tu a testemunha do crime de ser quem eu sou. Vou tocar meus atabaques, ondular meu corpo em transe, colorir o rosto, adentrar lugares altos e proibidos a mim, viver os meus pecados de prazer e alegria, devolver tuas afrontas, viver meu próprio batismo, pagar na mesma moeda, me armar de capoeira, quebrar sentenças da vida. Não mais teus olhos por meus, não mais renegar meus cabelos, minha pele, minha história, que se faz na resistência, na luta de um povo forte que não se deixou destruir. Ai, lindo! Lindo, 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 lindo mesmo. Comecei assim, a não saber mais falar, eu não sei. Eu acabo sempre falando, sempre voltando a esse tema, né, da diáspora e dessa descoberta, né, dessas descobertas todas. Foram muitas as descobertas, né? A questão da sensualidade, da sexualidade também eu consegui colocar, expressar em alguns textos também, né? Sim, mas ui, desculpa. Como você falou para mim, né? Você disse assim, mas isso ainda é devagar, é sofrido. Eu nunca publiquei sequer, eu tenho uma página, né? Linhas, _ negras, no Insta, mas eu nunca consegui publicar um texto desses que falam de sexualidade, por exemplo, né? As minhas poesias eróticas estão guardadas comigo. As 7 chaves. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas você me provocou, Preta. Mas eu gosto de provocar, sabe por quê? Você aguça e você tira várias mulheres do casulo. Você entendeu? Você falar isso, muitas mulheres que ainda não conseguiram sair do casulo, ela ainda está naquele processo, meu Deus, será que eu estou errada? Porque assim, no começo é assim, você dá um passinho para frente e 10 para trás. Não. Aí volta, o cristianismo deve ser o diabo, deve ser o inimigo tentando. A gente se renega, a gente se sabota tanto que entre religião, machismo, acho que por anos só foi o corpo, porque eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava. Então, assim, eu acho que quando a Suede coloca o processo da Suede em poemas, em contos, em escritas, ela
sem querer saber, está ajudando muita mulher que falta só aquele empurrãozinho. Tipo, não, eu não tô louca. Porque às vezes eu pensava, Suede, falo, nossa, devo estar com muito fogo no rabo para pensar uma coisa dessa. Não, não é fogo, é o corpo. O corpo da gente pede. Você pode transar por anos, ou assim, ser usada, porque a gente não participa. Mas chega um momento na sua vida você fala, eu quero mais. Sabe? Eu acho que aqui dentro. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o alto índice de violência contra a mulher preta está diretamente ligado a esse mito de hipersexualidade da mulher preta? Você acha que tem a ver ou não? São pautas distintas. Olha, eu acho que essa questão da hipersexualização da mulher não parece, mas ela está ligada, também está ligada à invisibilização da mulher preta. Porque, assim, há várias questões em relação à sexualidade da mulher preta, né? Tanto a invisibilidade dela, como a hipersexualização dela, elas acabam encontrando um ponto comum, né? Que é o menosprezo. Mesmo quando você hipersexualiza, de alguma forma você também... se você usa e joga fora, se você usa, mas aquela mulher não é a mulher para a tua relação mais definitiva. Um relacionamento sério. Né? Você é maravilhosa para saciar minhas fantasias e prazer, mas não para apresentar para minha família. Não. Então, isso aí também é uma forma de desprezo, né? Também como sente aquela mulher que ela nunca é vista, que é sempre colocada como a feia da roda, né? A amiga, ela serve para amiga, né? Para aconselhar, né? Essa mulher também sofre esse mesmo desprezo. E a questão da violência em relação que as mulheres pretas sofrem, isso tem várias causas, vários, né? A gente acaba nós acabamos sendo aquelas pessoas que vamos estar às vezes em ambientes mais violentos, né? Tanto o homem preto, né, e a mulher preta, eles vão estar em ambientes difíceis, né? De conflitos, né? Sim, né? De uma ausência de tantas coisas e uma ausência de tantos direitos, tantas infrações, né? Aos direitos, né? Que acabam, às vezes, nos colocando em lugares bastante difíceis. A hipersexualização também, para mim, às vezes, acaba tendo muito vínculo com a invalidação dessa pessoa, né? É uma pessoa não válida, é uma pessoa que não... Para quê, né? Para que viver, né? É uma pessoa que merece mesmo, né? A chibata, é uma pessoa mesmo que merece... Enfim, eu acho que... Se a gente não tivesse... o que você falou, não tem valia. Não tem. Além do prazer... Do prazer fortuito, valia. Né? Sim. Mas hoje... Sim, a gente vê o crescimento, né? Estatisticamente, o crescimento da violência contra a mulher e contra a mulher preta. A gente sabe disso. Mas, paralelamente a isso, nós temos visto também o crescimento da informação. O crescimento da informação, o crescimento das denúncias, o empoderamento das mulheres, né? A gente vê isso tudo acontecer, né?
a mulher preta, não só, mas a menina preta, ela já é vista como... Ela não é protegida como a menina inocente, né? Porque é uma menina que bota formas, né? Muito cedo, e as nossas formas são... A gente é exuberante, né? A mulher preta, ela tem bundão, ela tem peito, ela né? E isso começa cedo. Então, cedo ela já chama atenção, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, e a minha filha, ela estava com 14 anos, 13, 14 anos, a mãe de uma amiguinha falou assim, não, mas a minha filha, ela não está pensando nada desse negócio de namoro. Minha filha, assim, tipo, a filha dela era um anjo. E a minha já era considerada como se fosse uma mulher já feita, uma mulher. Eu falei, não, mas assim, não, minha filha gosta de boneca, sua filha gosta de batom, gosta de não sei o quê. Então, assim, é como se a gente, né, como se as nossas meninas, elas também perdem o direito, inclusive, à infância. É roubado a inocência. Sim. Entendeu? Por quê? Porque fisicamente a mulher preta se desenvolve mais rápido, e quando ela se desenvolve, ela, como você disse, tem muitos seios, muita bunda, só que as pessoas esquecem que ela tem corpo de mulher, pode até ter, mas tem cabeça de uma criança. Então, quando eles afirmam, mas ela é quase uma mocinha, eles estão roubando a infância dela. Sim. E são crianças mais vulneráveis, algumas delas, né? Algumas das nossas são mais vulnerabilizadas, né? Em função mesmo, né? Dos ambientes, em função... Embora a questão da violência e do olho ruim, minha mãe conta. Minha mãe foi doméstica, empregada doméstica, e minha mãe hoje tem Alzheimer. Quando ela estava no processo do Alzheimer, eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei numa luta, assim, eu não posso deixar o Alzheimer vencer minha mãe, como se eu pudesse fazer isso. A gente fica na negação. E o que eu fiz? Eu peguei um caderno e pedi para minha mãe escrever as coisas que ela me contava. Uma das coisas que ela me contava, e ela começou a escrever. Ela escreveu, ela falou, mãe, vamos escrever hoje, vamos mais um pouquinho, vamos escrever. Era uma forma de exercitar a memória dela também. Sim. E uma das coisas que ela me contava é que, como ela teve que trabalhar como doméstica, né, desde os 12 anos, 12 anos, mais ou menos, que ela me falou, ela sofria essas investidas, né? E quantas histórias a gente tem dessa, né? Dos filhos dos patrões, né? Ela era apalpada, então ela dormia e mal dormia nessas casas. Ela ficava com muito medo por causa dos assédios que ela sofria. E não podia trancar a porta. Era menina, mas com um corpo que chamava a atenção dessas pessoas, né? De mau caráter, dessas pessoas ruins, né? Então, as nossas meninas, elas têm uma exposição e sofrem um olhar, né? Na verdade, não é em função do nosso corpo, é em função da maldade das pessoas, né? Da maldade. E também dessa hipersexualização que vem desde a escravidão. Exatamente, que está no imaginário. Sim. Que é herdado, né? É uma mulher que me serve para... Ela vem me servir, né? E é para ela também me servir sexualmente. Né? Cama, mesa e banho que falava, né? Cama, mesa e banho. Isso. Ela servia a casa e servia a cama também. Isso. Mas esses dogmas, né? Eu vou te falar até uma questão, vou te fazer uma confidência, uma coisa que eu nunca não revelei nem para ninguém. Vou falar isso sempre. É bom quando
à vontade. Em relação a essas questões dos mitos e dos dogmas, né? E da descoberta do prazer. Uma vez, a minha mãe me contou assim, ela me chamou e ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar, porque minha mãe é muito pacata, muito tranquila, e ela vivia nas orações dela, falando assim, pedia muito perdão, sofria muito, tinha pesadelos, e sofria, e chorava, e orava muito, pedindo muito perdão. E a gente ria, a gente falava assim, meu Deus, mãe, perdão de quê? Uma mulher boa dessa, só faz coisa boa, só faz o bem. Que ela sofre e se martiriza tanto? E pedia oração, olha, por favor, ora por mim. E um dia ela me falou, eu falei, mãe, mas o que acontece? E aí ela falou, ai, minha filha, você nem sabe, eu tenho um pecado horrível. Um pecado horrível. Ela falou, eu me toco. Ai, então, aquilo para ela era uma coisa assim absurdamente demoníaca e ofensiva. Você não... O ponto que a gente chega de negar o prazer. Vou te interromper e vou voltar naquilo que eu falei. Mesmo sendo pecado, o corpo pede. Sim. Você entendeu? A gente tem um biológico. É o fisiológico, é a mesma coisa. Ai, eu tô com sede, não posso beber água, é pecado. Ai, não posso beber água. Você entendeu? Ela, pelo cristianismo, ela fazia a minha máxima culpa. Mas o corpo dela queria ser tocado. Ela precisava. Você entendeu como, assim, a gente é anulada até do próprio prazer. Você e você mesma. É o auge da violência. Sim. Foi isso que eu comecei a ver, que a violência que os meus ancestrais sofriam era muito também a violência que eu também comecei a perceber. A gente sabe, né? O epistemicídio, tal, não sei o quê, você não tem direito a ter nome, você não tem direito a ter, sabe, o seu nome, a minha marca. O meu sobrenome é herdado de algum português. De algum dono de escravo. Eu sou Fernandes. Então, são coisas que não são minhas. Alguém me deu. E alguém me deu um credo. Alguém me deu o limite. O que eu posso, o que eu não posso. Essas coisas começaram a atormentar, né, a minha cabeça. E elas vão... E eu fico pensando assim, caramba, eu acho que eu não estou falando do assunto, da questão do sexo, mas eu estou falando, porque, na verdade, acaba se estendendo a tudo. Então, essa questão da negação do prazer, da negação do ser. Eles não, os assuntos não são linhas soltas. Eles fazem parte de todo um processo da Preta Val, da Suede, de várias Suedes, de várias pretas. Então, não dá para falar da sua liberdade sexual sem falar do processo de empoderamento da Suede. Por isso, a gente não consegue desenhar na linha do tempo em que momento foi. Porque, como você disse, eu me senti a própria Suede. A cabeça da gente parece um vulcão em erupção. São tantos porquês, tantos medos, tantas coisas, que você fala assim, eu vou enlouquecer. Sim. Sim. Eu comecei a procurar respeitar, né, essa coisa desse não... Eu não consigo ser uma pessoa tão diferente assim do que eu era, né? Eu ainda tenho as minhas questões, eu ainda tenho meus preconceitos, mas eu luto todos os dias contra ele, todos os dias. Todos os dias eu procuro ouvir
dos mais jovens, são eles que têm me ensinado. São Sim. eles que têm me ensinado. Eu tenho procurado ouvir a minha filha fala muito a respeito das questões de gênero. E as questões de gênero, né, são também pedras na questão em relação às religiões, né, à religião, ao cristianismo. Religião e sexualidade. A gente se esbarra sempre nisso. E aí eu penso, né, e aí eu procuro colocar ou comparar a nossa própria luta de pessoas pretas, né? E aí eu entendo e eu procuro acolher essas coisas que estão vindo. E eu falo para ela, filha, mas eu ainda tenho alguns problemas, eu tenho sim minhas questões, mas eu não quero ter, então, mais um problema que eu tenho, é meu problema. Não é o problema do outro, não é o outro que tem que mudar nada. Eu que tenho que me resolver. Aprender. Sou eu que preciso acolher, sou eu que tenho que parar de hipocrisia, de achar que o pecado é sempre o alheio. Então, assim, não tem pecado, tem a gente sendo, tem a gente procurando existir plenamente. Se eu ainda acreditasse nos paradigmas cristãos, ainda assim, eu precisaria defender que a gente está aqui para a gente poder ter vida e vida abundante. Sim, né? Então, assim, ter vida abundante é ser livre, é não ter medo. Ter vida abundante é ser pleno, sexualmente pleno. Sexualmente, e assim, ter um prazer imenso nessa vida, é dar prazer imenso nessa vida, é receber, é se sentir digno de receber, porque se me era dito assim, olha só, você, e aí isso é inculcado, né? Você não é mais você que vive, né? Você morre para o outro poder, sabe? Então você começa a achar que você não é digno de receber elogio, de receber carinho, simplesmente. De receber carinho, de receber, sabe, coisa não é para você. E eu vou colocar um adendo, e que muitas vezes você não quer sexo, você quer uma acolhida. Só isso, não precisa falar nada, sabe? Uma conchinha sem nada te cutucando atrás, simplesmente. Eu acho que falta muito, principalmente para os homens, isso. É aquele, minha preta, tá ruim, tá foda, mas eu estamos juntos. Só isso. Carinho. Então, ele fala, a mulher gosta de ostentação. Não. Você reflete ostentação. Você atrai para a sua vida as pessoas iguais a você. Porque no momento que você der carinho, você vai receber. O homem não sabe dar carinho. Ele impõe. E sempre através do sexo. Verdade. Então, assim, um homem... Quer ver? Um homem se acha... O homem se sente livre e fala assim, eu não gosto de fazer sexo oral, tá? Agora, se uma mulher fala, eu não gosto de sexo oral, é fúngida, ruim de cama. Você entendeu? Então, é assim, não é negado à mulher até saber o que ela gosta. E quando ela se empodera e fala, eu não gosto, você não gosta de homem, você é sapatão, é frígida, não é boa de cama. Aí eu te pergunto, essa não estava no script, hein, Sueli? Você já fez um monte fora do script. Tô acostumando. Agora. Aí eu falo para você, uma mulher não é boa na cama ou é o homem que não sabe dar prazer a ela? Você entendeu? Exatamente. E até a responsabilidade de uma trepada fica com a mulher.
E quando o homem brocha, ela não era gostosa, e o peitinho era caído. Você entendeu? Ele nunca assume a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Brochei, tô cansado, brochei. Não, nunca. A mulher chupava bem, ela era gorda. Então, além das nossos próprios anjos e demônios, a gente acaba ainda levando culpa pela incapacidade do outro assumir suas culpas. Então, assim, é muito difícil para uma mulher preta se achar nesse turbilhão de acusações. E quando eu vejo uma Suede, não é fácil não, Suede. Não. Você falar publicamente, eu, Suede, me descobri sexualmente, sou sua fã, Suede. É difícil, não é fácil. Uma mulher que sabe o que quer, amedronta o homem. Dentro dessa pergunta que até suei agora, Suede, vou te perguntar, Suede, dominar ou ser dominada? A Suede de hoje, me responda essa. Olha, eu acho que tudo cabe, mas assim, tudo cabe, tudo tem sua hora, seu momento, mas eu que escolho. Eu que escolho. Eu que escolho aquilo que vai me fazer bem, me fazer gozar, me fazer... Eu que escolho. Porque trata-se de mim. Trata-se de mim. Então, assim, vai ter um momento que eu vou querer ser conquistada. Vai ter um momento que eu vou querer, sabe? Mas vai ter um momento que... Sabe? E em todos esses momentos, eu vou precisar dar as cartas porque se trata do meu corpo. Sim. E aí, sim, eu acho que vale a frase que as pessoas usam muito, mas não põem em prática. Olha eu suando. Meu corpo e minhas regras. A Suede esmiuçou essa frase. Não importa dominar ou ser dominada. Importa o que a Suede quer. Suede, então, vou fazer o pedido. Um poema, vai, Suede. Vai, um poeminha. Vou desengavetar hein? Olha que esses estavam escondidos aqui na gaveta. Sim, vamos desempoeirar, deixa eles voarem, deixa as palavras voarem. Tem uns aqui olha, tem alguns até ainda sem nome. Mas tem a ver com aquilo que a gente estava falando de dominar ou ser dominado. Então vai ser esse, tá bom? Bora lá, vamos lá, estou preparada já. Quem disse que você pode abrir o portão da casa e sair entrando? Você ainda tem a chave. Já vou logo avisando. Agora só abre por dentro. Sou eu que destranco. Depois de tanto tempo, depois de tantas chuvas, depois de tantos ventos, nem vem. Estava tudo quieto aqui dentro, estava tudo manso. Melhor nem tentar, melhor nem falar. Entra, mas vem devagar. Eu deixo. Pode sentar, cuidado com o que vai falar. Não é qualquer um que me encosta, que me enleva, que me enrosca. Estou no comando e agora eu digo, só vem. Sou eu que digo por onde você começa e aonde põe a mão. Essa mão tão conhecida que conduzo pelos caminhos que você já percorreu e que chegam até o meu céu. Mas vou fazer teu inferno, vou te levar pelos cabelos até o lugar do meu desejo, na hora que eu bem quiser. Quero ver você fugir quando preso entre minhas pernas, perdendo a respiração e o juízo, bebendo do meu cio. Vou cavalgar em você, devagar, conduzindo, você entrando em mim. Não vou dar trégua, a chave é nova. Só eu a tenho.
é dentro de mim que você vai morar. Ai, que gostoso! Pode desengavetá-lo! Ó, Suede, vamos fazer um fanzine meu e seu, ó. Gostei! Poemas eróticos de Suede Preta, ó. Gostei! E agora, Suede, sexualmente falando, você se sente plena? Assim, olha, eu, Suede, sou uma mulher sexualmente independente, assim. Não falo porque nada é perfeito. Acho que enquanto a vida, a gente está numa eterna busca pelo prazer, pelo tesão, pelo gozo. Mas me sentindo feliz. Estou me sentindo feliz. Estou me sentindo feliz como eu nunca me senti. E eu fico assim, meu Deus, mas agora, depois de velha, mas é assim mesmo, né? Era para ser assim, então está sendo assim, estou muito feliz, estou satisfeita, não estou dependendo, assim, meu prazer depende de mim, sabe? Depende de mim, E, enfim, eu estou me sentindo feliz. E estou me sentindo sempre em busca de cada vez mais felicidade. Felicidade e prazer. Felicidade e prazer. Posso pedir mais um erótico? Gostei. Gostou? Crista, eu sou assim, eu gosto de um erótico. E assim, às vezes tem um erótico muito. Às vezes eu tenho uns também. Mas eu gosto que você conduz erótico naquela curiosidade, sabe? Aquele negócio. Vou excita. Aqui, então. Bora, também, sabe? Depende de mim. E, enfim, que você conduz erótico naquela curiosidade. Olha, você sabe que esse poema aqui, ele termina de uma forma que eu não estou acostumada a falar. A gente não é acostumado a falar palavrão, sabe? Eu sou boca suja. Então, por isso que eu te falo, você está me desengavetando, e cada dia... cada dia eu vou ficando assim feliz de ver quem eu tenho me tornado, né? E tem muito ainda a se tornar, não é? É gostoso. Tenho porque eu tenho encontrado pessoas assim maravilhosas e inspiradoras como você no meu caminho, sabe? Obrigada. Eu escrevi assim. O nome desse é Alfazema e Alecrim. Meu amor me chega assim, bem lentamente. Vem, encosta pedindo um dengo, me dando um cheiro e viajando em mim. A alfazema e o alecrim, minhas magias, as alquimias de trazer para o meu rancho, para o meu canto, teu sabor. Nos ligam os corpos e eu embarco. No teu sussurro, no teu segredo ao pé do ouvido, e escuto a voz do anjo ou do capeta, e obedeço ao seu pedido nessa loucura de língua quente, de beijos e mordidas, lambidas e palavras ditas ao longo de mim. Meu corpo é todo ouvidos. Palavras mel, palavras fogo, abraços longos. Te noto a fome, te alimento, te fortaleço, te sinto rijo e me amoleço. Essa é a senha. E devagar, bem ondulante, como em alto mar, fazemos a dança, envoltos no aroma do alecrim e da alfazema. Lanço o justo grito de quem não tem outra escolha a não ser recomendar o mundo. Fodam-se. Fodam-se. Suede, eu tenho que comentar uma coisa. Diga. Olha, amei o seu hobby. Onde eu compro. Hobby. Lindíssimo. Chique. Chique dos últimos, né? Então, adoro. Menina, esse hobby aqui tem uma história, sabe? Eu estou aqui na cidade de Lavras,
em Minas Gerais, né? Que eu te falei, estou visitando meu filho aqui. E foi Lili Lingerie, eu comprei Lili Lingerie, né? Ela acabei fazendo uma amiga. Ai, fala para ela que quando eu for aí, só Lili, coisas bonitas. Que eu quero sensualizar. Ó, hobby é ótimo para sensualizar. Lili Lingerie. Sim. Lili.lingerie. Procura lá e escolhe o negócio que eu levo. Nas redes sociais. Nem posso dizer que vou levar para você, né, Preta? Só quando você for lá no Rio. Pois eu vou no Rio. Vou no Rio, pra gente ferver mais do que sorrisal. Agora, já que apimentou, eu vou ser mais ousada. Lhe pergunto, grande ou pequeno? Ou não importa? Ou não importa o tamanho? Agora vai. Importa o jeito e a pegada, né? Falou tudo. Assim, Sueli é uma borboleta que saiu do casulo. Mas como borboleta quer voar bem alto. O que você quer, Suede? Assim, nessa nova etapa. Porque tem a velha e a nova Suede. O que essa nova Suede quer? Eu acho que é isso mesmo. Eu quero aprender. Eu quero crescer, eu quero produzir, eu quero falar, né? Eu acho que é isso, eu quero comunicar. Eu quero me comunicar de todas as formas. Eu quero estar segura nessa comunicação. Eu quero estar segura das minhas possibilidades. Eu quero entender que eu posso. Eu preciso falar por mim. Eu preciso ser. É alguma coisa que eu me senti impedida. E, assim, não me sai da cabeça a figura da Anastácia, né? E a gente já até falou uma vez sobre ela, né? Eu sou fã. É que eu acho que a gente teve uma oportunidade maior que a dela, talvez, da gente conseguir tirar essa máscara, né? E conseguir falar, mas inspirados mesmo nela, né? Então, assim, não é sem sofrimento, não é sem dor, né? Mas a gente precisa o tempo inteiro estar tirando essa máscara que nos colocam, né? E que querem nos calar, né? Querem nos calar, querem calar o nosso sexo, querem calar o nosso grito, querem nos nossa calar. Alegria. Na verdade, não querem nem que a gente exista. E aquela máscara não era só para calar a voz. Sim, era de morte, a beleza dela. Sim. Então, era uma máscara de morte. Então, assim, eu acho que a gente tem que dizer não para a morte, sabe? Não para as nossas mortes, né? Para as mortes que combinam fazer, né? E aí a gente lembra da Conceição, né? Que eles combinaram de nos matar, né? Mas a gente não deixa, a gente não quer. Né? Então, eu acho que é isso. Eu quero que o nosso povo se una cada vez mais, eu quero que a gente consiga crescer cada vez mais. E é isso, eu acho que é o prazer de viver, né? E o prazer de estarmos aqui ainda, né? É uma eterna busca. Eu acho que quando você começa... porque, assim, nós, mulheres pretas, aprendemos a falar há pouco tempo. É tudo muito recente. As redes sociais nos deram voz. Entendeu? Então, sim, agora, nós falamos da nossa solidão, a solidão da mulher preta. Nós falamos, não. Só que muitas vezes, nesse processo de aprendizado,
podemos falar errado. Eu queria falar muito isso, e acho que eu peguei o gancho. Como no BBB, as participações das pessoas pretas. Ai, mas fulano falou... Gente, é muito recente. Se cobra do preto uma postura perfeita. Aí, um ato racista é brincadeira. Então, acho que a gente, o preto para com preto, precisa ter esse carinhar. Mesmo menos dedo na cara. Sabe? Eu acho que a gente já foi tão massacrado, tão desvalorizado, tão calado como a nossa classe. E que está na hora da gente se unir. Eu acho que essa união vem desse carinhar, desse respeitar. Não digo passar pano para o que está errado, mas não ser tão cruel. Exatamente. Sabe? Não ser tão cruel com o nosso povo, com os nossos pares. Sabe? Eu acho que falta muito. Eu estava comentando no meu trabalho. Homens passam na rua, eles dão um pequeno cumprimento, se falam pelo olhar. Mulher se vê na rua, se mede, faz caras e bocas. Não! Sabe? Eu me peguei falando assim, deu um sorrisão de uma preta tão linda, deu um sorriso, ela me olhou como se eu fosse inquieta. Eu falei, filha da puta! Nunca mais falo oi. Eu falei, não vou falar até quebrar essa coraça, essa resistência. É isso. Não existe. Eu acho que Ui, desculpa. Está num tempo muito adverso, mas a gente tem construído algumas pontes. Sim. Eu acho que a gente tem construído algumas pontes, talvez a gente não veja tudo o que a gente quer ainda na nossa geração, mas a gente precisa respeitar o nosso próprio processo. O nosso processo de formiguinha, o nosso processo de construção, né? Eu acho que a gente tem conseguido se beneficiar desses aportes, né? Dessas mídias, e a gente tem conseguido estabelecer algumas interseções interessantes para o nosso crescimento de povo, né? A gente tem se reconhecido, a gente tem se fortalecido, se não na medida daquilo que a gente realmente precisava, e a gente vê alguns tropeços, algumas coisas em que a gente podia ter uma atuação mais unida, mais junta, né? Mas a gente está, sim, desorganizado, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, não é que a gente não tenha... A gente ainda tem muitos passos para dar, né? Mas muitos também lá atrás já deram muitos passos, né? Para que a gente pudesse estar no ponto que a gente está. Para a gente estar aqui numa live falando de sexo. E aí, a gente, nos nossos ambientes, né? Nos nossos próprios ambientes de trabalho, nas nossas pesquisas, são coisas pequenas, né? A gente sabe que há grupos mais que até nos cobram, né? E apontam, né? Alguns erros e algumas coisas, alguns percalços, né? Nossos, mas essa construção de uma intelectualidade negra, isso está se dando, né? Uma resistência. Estou vendo as pessoas assumindo seus credos afro, né? Brasileiros. As pessoas têm orgulho do cabelo afro, o orgulho que não é modinha, que não é moda, né? As pessoas já estão se apropriando de alguns significados. É claro que tem gente que utiliza de uma forma panfletária, né? Que não tem um aprofundamento na história, mas as mídias,
a gente tem conseguido se dar conta de muita coisa que antes não. Então, isso nos tem fortalecido. Isso tem fortalecido a nós, tem fortalecido as pessoas da nossa geração, né? Sou 2 anos mais velha que você. O quê? Mais velha? Sim, eu tenho 56. E as pessoas dessa geração que está vindo, eles estão vindo forte. Sim. A juventude está vindo forte. E uma juventude politizada. Porque nós crescemos também falando que política não se discutia. Por isso nós estamos nesse ponto que chegamos. Política se discute sim. Exatamente. Entendeu? Precisa. Exatamente. Essa molecada é muito, muito inteirada. Politicamente falando, socialmente falando. É assim, eu também acho. Eu acho que tem muita gente da nossa geração que se fecha pelo fato de serem mais novos. Eu não tenho essa visão. Eu me abro para tudo que possa acrescentar minha vida. E eles têm uma garra. Sim. Sabe? Ocupação de escola, gente. Foi molecada do ensino médio. Ocupar as escolas. Então, ele já tem uma consciência política e social que nós, assim, a grande maioria de nós não tiveram. E ainda não tem. Tenho aprendido muito com a juventude, tenho procurado até isso, sabe? Essa humildade de entender que eu não sei, que eu preciso aprender com eles. Eu preciso aprender com eles. Eu sei que eu tenho a contribuir. Pode ser que eu tenha a contribuir, mas eu também tenho muito a aprender. Aprender. Muito, muito. E eu estou passando essa minha... Assim, acho que assim, essa quarentena foi uma coisa que... Foi boa. Ruim, né? Demais. Ela está longa demais. Está ruim, a gente está triste. Né? A gente não pode ignorar, né? Mas a gente não pode parar. Né? Sim, a gente precisa... não pode parar a nossa transição. Isso. A gente tem que estar sempre em movimento. Tem que estar sempre em movimento. E aí, assim, é isso. É participando assistindo as lives, assistindo coisas, procurando me alimentar, né, de coisas boas, porque as coisas estão realmente muito ruins. Estão chegando coisas muito difíceis para cada um de nós, né? Mas a gente precisa seguir. A gente precisa seguir, sim. A gente precisa esperançar, né? Paulo Freire falava desse verbo esperançar, né? A gente precisa esperançar, né? E esperançar é olhar para a juventude, é construir juntinho com eles, sabe? Caminhar lado a lado, né? Caminhar lado a lado. Eu tinha na minha cabeça o seguinte, que tudo que eu não conseguia, eu pensava assim, meu Deus, e agora? Fiquei tanto tempo parada, agora eu não consegui isso, não consegui aquilo, estou muito atrasada, tal, não sei o quê, mas assim, aí eu resolvi que o meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje. Sim, sabe? E é hoje que eu preciso fazer as coisas acontecerem. Né? A gente só... como que eu posso falar? A gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo. Exato. Isso. Vou usar uma frase de Belchior. Eu tenho pressa de viver. Eu acho que as mulheres da nossa geração passaram muito tempo caladas, ou pela religião, ou pelos pais, ou pelos maridos, ou nos trabalhos. Então, quando a gente consegue se libertar, você não quer dar um passo atrás. Exatamente. A gente tem uma sede de saber, eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para hoje, porque nos foi roubado.
ou nos foi calado por muito tempo. Então, a molecada tem, assim, eu gosto dessa calma que eles têm. Eu vejo que eles são muito mais articulados do que eu, sabe? Então, eu tenho muito a aprender. E eu não gosto de me colocar na posição de algumas pessoas, mas elas colocam, não, mas eu já vivi muito. Às vezes tem gente que vive como planta, viveu, mas aprendeu. Então eu acho que enquanto há vida, eu quero aprender. Quero aprender, eu quero mexer, quero saber de tecnologia. Eu acho que isso que te faz viver. Sabe? Eu acho que isso te faz empoderar. Porque as pessoas trocaram. Empoderar é eu pôr um cabelo de não sei quantos mil, comprar um cordão de... Não! Empoderar é saber quem é você nesse mundo. De onde você veio? Você se reconhece preto? Porque também tem uma galerinha que é assim, não, minha avó era preta. Meu pai era moreno. Então, assim, a gente se empodera, mas a gente tem que puxar os nossos. Porque fiz um trabalho na periferia, no fundão, é triste. Você fala, não. Então, eu acho que a gente tem que se empoderar. Ensinar, aprender, mas o principal é sair da bolha. Exatamente. Eu esqueci. Circulou muito não era meme, era de uma negra americana que ela falou, eu libertei não sei quantos mil negros, só não libertei mais aqueles que não queriam, ou que não sabiam que eram escravos. Você entendeu? E ainda hoje, ainda tem muito preto com mente escrava. O trabalho é árduo, só começamos agora. E estou gostando dessa geração que está vindo por aí. Eu estou gostando deles. E estou gostando de nós também. Tem uma geração de mulheres que não estão mais dispostas, né? Elas também saíram do casulo, né? Assim, a gente não... E é como você falou, a gente não quer mais dar passo nenhum atrás, né? Como a Natácia, a gente não quer. Eu não sei se as minhas amigas estão aí, se elas conseguiram entrar ou não, mas a gente, como mulher, se articula, né? A gente troca, a gente se fortalece, né? Então, eu tenho minhas amigas borboletas também, né? Tenho a Cláudia, tenho a Márcia, tenho a Tati, tenho que é a Luciana. Então, assim, a gente troca, se fortalece e a gente não consegue mais estar lá morando naquele atraso todo, naqueles dogmas todos. A gente não consegue mais, aquilo não cabe mais na gente e a gente não cabe mais ali. Né? É como um passarinho que sai da gaiola. Ele não retorna. Então, assim, não tem como você, essas mulheres que você citou, voltar para a gaiola. A gente já está voando lá na frente, entendeu? Eu só queria libertar muito mais mulheres da nossa idade, porque elas são muito mais resistentes. Os jovens estão com o pensamento muito à frente, mas ainda tem muita mulher de 40, 50 que ainda se cala ou se permite ser calada. Então, como eu e Suede não somos mulheres de se calar, Suede, para encerrar esse encontro, que para mim não foi um programa, foi um bate-papo de pretas que eu adoro. Sua fala final. Fale. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu estou encantada. Muito obrigada. Eu acho que sou eu quem tenho que agradecer, sabe? Porque essa oportunidade de encontro
é uma oportunidade de mais passos à frente, sabe? Te ouvir, conversar com você, conseguir colocar, olha, acho que a gente tem que celebrar as nossas pequenas vitórias, né? Para mim foi uma pequena vitória eu ler as minhas poesias que estavam engavetadas por inspiração da tua fala, né? De quando eu conheci você, de quando eu assisti você, eu te ouvi declamar, e de uma forma tão bonita. E aí eu falei assim, gente, será que eu posso mostrar? Então, assim, as minhas poesias também, as minhas poesias eróticas que não são... que tem a medida dos passinhos que eu dei, né? Então, assim, isso para mim é grande, porque me fez crescer um pouquinho, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, eu quero agradecer esse aprendizado e essa força, esse axé que você transmite para a gente. Obrigada, eu batendo no note. Me encantei em conhecer você. Eu te agradeço, porque você confiou em mim, né? Uma pessoa inexperiente, que você não conhece, mas que eu pude compartilhar aqui desse espaço com muito prazer. Muito obrigada. A você que assistiu a gente. Que essa troca entre nós seja uma troca entre todas as mulheres, sabe? Que a gente aprenda a ouvir a outra, sabe? Independente da religião, sim, independente de qualquer coisa, precisamos ouvir, porque foi uma troca. Isso que é gostoso. Essa troca que as mulheres têm que fazer uma constante. Sabe? Exatamente. É nessas trocas que a gente me sinto fortalecida e representada. É nessa troca que a gente se fortalece, né? Eu só vou mandar, né, um beijo, não sei também se estão aí, se conseguiram chegar, né, para Paula, para Denise, para minha turminha, para Ionara. Então, assim, isso é um grupinho bom de mulheres. As mulheres elétricas sempre me empurraram, sabe? Falaram assim, não, vai, tá bonito que você escreveu. Então, assim, é isso, né? É isso aí que somos nós, né? E a gente tá aí nessa luta e crescendo a cada dia uma com a outra. Ai, obrigada, Suede. Obrigada. As minhas outras borboletas, porque a gente vai fazer bagunça mais. Eu quero ver essa mulherada toda aqui falando, sabe? Porque eu acho que tem que falar. É que a gente não tem noção de quanta mulher ainda está sendo calada, para não dizer morta. Que o número de mulher preta ainda é um número maior que sofre violência. Ainda somos a base da pirâmide social, que os menores salários ainda são pagos a nós, que morremos em simples partos normais. Então, assim, está na hora da gente dar um basta. E esse basta começa aqui dentro, com o nosso empoderamento. A revolução começa aqui, começa aí. E não vai ter uma revolução em conjunto enquanto cada uma de nós sair do casulo. Agora, para terminar, manda aquele poema erótico que eu quero, ó. Já tá o compadre aqui, ó. Bora, Suede. Ai, antes de você terminar, gente, desculpa. Para todos que assistiram, que tentaram, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada de coração. Me perdoem o atraso,
me perdoe, problemas na rádio, a rádio caiu, a rádio subiu, viado, foi um bafafá. Mas para quem resistiu, resiliência é o nosso nome. Muito obrigada. Muito axé. Pelo amor de qualquer coisa, fique em casa, seus cão. Fique em casa que eu quero ir pro Rio, sambar, falar pra Suede. Me liga. Fique em casa. Usa máscara, pelo amor de Deus. Lava a mão. Não tem álcool. No meu tempo, uma boa mão lavada. E para quem não tem, vai na fé. Porque tem um monte de comunidade que falta água. Vocês rezam daí que eu tô aqui. Tô pedindo para todo mundo. Mas fique em casa. Querem ver Suede no Rio, seus demônios? Suede, te amo. Obrigada a todos. Mande seu poema, melhor. Tá, antes um beijinho para Marilã, que eu esqueci de mencionar. Agora ela vai. Você ainda gosta da Flor? Ela é animada, mimada que é, ainda teima em se abrir para você. Pulsa, vibra, exala o cheiro, escorre o néctar pecaminoso só de lembrar. Aguarda sorrindo, gostoso, o toque furtivo, o beijo e o gozo amante, que só conhece quem gosta da Flor. Se toquem, se virem, façam justiça com as próprias mãos. Depois de Suede, se vira. Boa noite, Suede. Dizem que a mulher é frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a Flor está. E assim acabamos de apresentar a estreia do programa Na Cama com a Preta. Eu pedi tanto para não sair da sala, mas nos abandonou. Fazer o quê, né? Ele deveria ficar para receber os agradecimentos de TD Araújo, Nossa FM e todos os ouvintes. Oriente-as. Fique sempre no fim da live. Enquanto a live não acaba, não acabou nada. Obrigado para você. Até sexta-feira que vem com mais um Na Cama com Preta e outra personalidade. Boa noite. Quer seu peito, o outro já reclama.